Prepare o bolso. O novo aumento do valor do combustível deixa consumidores revoltados. Atendimento jurídico de graça. A faculdade oferece apoio a famílias de baixa renda. Mistério. A polícia investiga a morte de uma universitária. O corpo dela foi encontrado no Lago Paranoá. E no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre o autismo. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O preço da gasolina voltou a subir. Nesta semana, um dos motivos da elevação, segundo o Sindicombustível, é o reajuste do ICMS. Confira agora na reportagem. A variação é tão grande que fica difícil acompanhar o preço da gasolina. Hoje eu cheguei aqui, ainda vindo pelo Eixinho, fiquei até meio assustada, que eu falei, nossa, aumentou de novo. Tá desesperador. Tudo muito caro. R$ 4,49, eu nem sei mais. A gente acaba entrando no meio da história e vai passando, vai se acostumando. Desta vez, um dos motivos para o aumento é o reajuste no valor de referência para o cálculo do ICMS, o que fez o preço médio da gasolina passar dos R$ 4,14 para quase R$ 4,40 nesta semana. Mas neste posto da Asa Norte, por exemplo, o combustível está quase R$ 4,50. Para tentar economizar, o consumidor faz de tudo. Pisar menos no acelerador e maneirar, ir só no essencial mesmo. E o que puder fazer andando, faz andando. Até pegando aqui o aplicativo, né? Porque vê se tem um desconto aí de 5%. Pelo aplicativo a gente está ganhando 5% de desconto, mas em geral tem que correr para o mais barato, né? Você já fez aquele cálculo para ver se compensa colocar álcool? Então, eu faço sempre. E, atualmente, o álcool tem sido melhor para mim. Mas que conta é essa? Este economista dá a dica. Basta multiplicar o valor da gasolina por 0,7 e comparar com o do álcool. O valor do álcool tem que ser menor do que o preço da gasolina multiplicado por 0,7. Ou seja, o álcool tem um rendimento, tem um consumo que é maior do da gasolina. O rendimento dele em termos de consumo é aproximadamente 70% do rendimento da gasolina. Então, o preço deve seguir a mesma proporção. Outro fator que influencia o preço da gasolina é o dólar, que chegou a custar mais de R$ 4,00 na semana passada, mas já está na casa dos R$ 3,80 nesta semana. Conta pesada, a gente vai conversar com o Cláudio Humberto sobre este assunto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Até onde vai essa gasolina, hein, Cláudio? Pois é, enquanto continuar as coisas como estão neste momento, né? É preciso lembrar que não é apenas o dólar, não é apenas a cotação no mercado internacional do preço do combustível que determina aquilo que a gente paga na bomba. Esse preço é agravado principalmente pela participação no processo, nessa cadeia, do atravessador. Eles se chamam os distribuidores, eles se denominam distribuidores, mas atuam como atravessadores. Eles conseguiram, o lobby dos distribuidores, conseguiram em 2009, o governo Dilma, uma resolução da Agência Nacional do Petróleo que obriga os produtores de combustíveis a entregar a eles, essas belezas, esses atravessadores, todo o combustível que é fabricado, que é produzido no Brasil, seja ele gasolina, seja ele óleo diesel ou etanol. Eles pegam esse combustível e cobram o preço que querem ao consumidor, ao vendedor final, que é o posto de gasolina, é o posto de combustível. Enquanto isso não for rompido, a situação não cede. O fato é que já há decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, da Justiça Federal, há uma recomendação de um órgão, de uma comissão técnica criada pela própria ANP para acabar com isso, mas eles não acabam. Por quê? Porque graças a esse acúmulo de ganhos dos distribuidores ao longo dos anos, desde 2009 até agora, transformou esse setor hoje em verdadeiros, os seus controladores, em verdadeiros magnatas. São as maiores fortunas do país, têm muito dinheiro, fazem pressão, compram vontades. É por isso que a gente continua sujeito a isso, às decisões dos distribuidores sobre que preço a gente tem que pagar pela gasolina e pelo álcool e também pelo óleo diesel. Enquanto não houver a consciência geral
do papel nefasto desses atravessadores no preço final do combustível, a gente não vai sair dessa situação e fica aqui reclamando hora da cotação do dólar, hora da ganância dos donos dos postos de combustível, quando na verdade a culpa toda está no único segmento dessa cadeia produtiva que não produz nada, nenhuma gota de nada, os atravessadores, os distribuidores de combustível. E mais um aumento que pesa no nosso bolso. Desde ontem, a conta de água aqui no DF está quase 3% mais cara. O reajuste de 2,99% foi autorizado pela CAESB e já está valendo. A companhia justificou o aumento pela necessidade de equilibrar as contas da empresa, que acumula dívidas de mais de R$1 bilhão. Esse percentual já havia sido definido pela ADASA em abril do ano passado e deveria ter entrado em vigor em junho, mas a data foi adiada por causa do início do racionamento. Cláudio Humberto, não bastava apenas o combustível, agora também a conta de água. Pois é, e é um aumento absolutamente injustificável, né? Até pela péssima qualidade dos serviços prestados pela ADASA nos últimos tempos. A ADASA é aquela empresa que nos impôs o racionamento de energia. A ADASA e essa porcaria chamada CAESB, que se mostrou essa porcaria durante o governo anterior. Essas duas coisas aí, essas duas entidades, a ADASA e CAESB, foram imprevidentes e incompetentes, como a gente já discutiu aqui, e acabaram provocando não tomaram as providências, houve o colapso do fornecimento de água e eles então inventaram aquele racionamento que nos infelicitou tanto, inclusive atacando o nosso poço, usando aquilo de pretexto para impor 40% de tarifa adicional ou tarifa de emergência, lembra disso? Pois é, essa gente agora decidiu nos punir com mais um aumento no preço do combustível, né? A gente espera que o governador Ibanez Rocha determine a CAESB que não implemente esse aumento, né? Isso já aconteceu antes, o aumento foi autorizado no ano passado e o governo anterior optou por não fazer esse reajuste. O reajuste está autorizado. A CAESB não é obrigada a adotá-lo. Uma faculdade de Brasília oferece de graça o atendimento jurídico a pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Os interessados podem contar com a ajuda de advogados para causas que não ultrapassem R$20 mil. Veja aí. Maria precisou de um advogado para resolver um problema jurídico na área civil. Ouviu dizer que uma universidade oferecia o serviço de graça e procurou a instituição. Ficou satisfeita com o atendimento. Está sendo ótimo, deu tudo certinho. O Núcleo de Práticas Jurídicas funciona há 20 anos no setor comercial sul. A coordenadora do curso de Direito diz que os atendimentos são para pessoas com renda familiar máxima de até 3 salários mínimos e para causas de até R$20 mil. A proposta do Núcleo de Práticas Jurídicas é atender a população carente. Aquela população que não tem condições de pagar o advogado particular e cujo advogado particular também não tem interesse em atender pelo valor da causa. Rayane está no 8º semestre de Direito, só faltam mais 2 pela frente. A estudante diz que tem aprendido bastante com contato direto com o público. Na prática, né? Você acha que sabe tudo, mas na hora é totalmente diferente. Então, assim, é muito bom, porque a gente tem as advogadas orientadoras, então tudo que a gente está muito desesperado, elas, não, calma, é assim, acontece, vai lá que vai dar certo. Os atendimentos do Núcleo de Práticas Jurídicas são individualizados, realizados em cabines como esta. Tudo é acompanhado por advogados. Só no ano passado, aproximadamente 2.500 pessoas foram atendidas por mês. Esta servidora pública buscou atendimento pela primeira vez. Disse que o caso dela não pôde ser resolvido ali. Mesmo assim, ficou contente por receber a orientação jurídica que precisava. O atendimento foi muito bom, o pessoal é muito prestativo, né? Não demorou nada. Eu cheguei aqui embaixo, na recepção, eles já mandaram eu subir. Muito bom. Os interessados devem comparecer a um dos núcleos que ficam no setor comercial sul, no Fórum, lá de Brasília, aqui de Brasília, Guará, Taguatinga, Ceilândia, Paranoá, nos fóruns dos Juizados Especiais Federais, das Varas de Execuções Penais e no Superior Tribunal de Justiça. O horário de atendimento na sede é de 8h30 às 10 da manhã e das 2 da tarde às 4.
Nos fóruns da cidade satélite, o horário de atendimento é das 2 às 4 da tarde. Mais informações pelo telefone 3966-1650 ou pelo site www.uniceub.com.br. Olha, uma polêmica no Enem. A gráfica responsável por imprimir as provas do Exame Nacional do Ensino Médio decreta falência. Funcionários foram informados por meio de carta que todas as operações no Brasil estão encerradas. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está na tela com a gente. Boa tarde, Renata. E como é que fica a situação dos estudantes, né? Quem quer fazer o Enem? Pois é, Rodrigo, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Certamente estão apreensivos com essa situação, né? Pegou todo mundo de surpresa, o próprio Ministério da Educação, os funcionários de lá, de Osasco, que fizeram uma grande manifestação, um grande protesto por conta dessa situação. No entanto, o INEP, que é o responsável por aplicar essa prova do Enem, divulgou agora há pouco uma nota dizendo que sim, o cronograma está mantido. Então, as provas, de acordo com o INEP, serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Mantém aí, portanto, esse cronograma. Então, essa gráfica que imprimia essas provas desde 2009, imagine você. Estava tudo certo também, queria imprimir esse ano, e aí decretou essa falência, disse que não tem dinheiro para pagar, arcar com a folha de pagamento dos trabalhadores, para pagar os salários, e aí fechou, de fato, as portas. A questão é o seguinte, o Ministério da Educação, o INEP, tem até o próximo mês, o mês de maio, para enviar essa prova para que possa fazer essa impressão. E aí, óbvio, precisa encontrar uma gráfica com algumas particularidades, porque essa é uma gráfica muito grande, né? Porque o número de provas para serem impressas também é um número muito grande e, acima de tudo, uma gráfica que mantenha o sigilo, porque imagina uma prova vazar dias antes de ser aplicada efetivamente. Então tem que ter todo esse cuidado que o INEP diz que está, sim, correndo atrás, verificando essas alternativas. A taxa de inscrição do Enem esse ano é de R$ 85, um preço salgado para várias pessoas, para várias famílias. Por isso, há um prazo para que as pessoas possam pedir a isenção dessa taxa. E esse prazo começou ontem e vai até o dia 17 de abril. O site é esse aí que está na tela, que é o enem.inep.gov.br. Então, lá pode ser solicitada a isenção dessa taxa. Existem várias situações onde a pessoa pode pedir a isenção. Por exemplo, quem está concluindo o ensino médio em escola pública, ou então quem terminou o ensino médio também em escola pública, ou nessas duas situações, quem estiver fazendo na escola particular, desde que tenha bolsa, e também situações de famílias que tenham uma renda familiar de até 3 salários mínimos. E aí, lembrando que as inscrições efetivamente do Enem serão feitas nos dias 6 a 17 de maio. Então, Rodrigo, para tranquilizar aí as pessoas que vão fazer a prova, de acordo com o INEP, o calendário, o cronograma está mantido para o Enem deste ano. Obrigado, Renata. Continua acompanhando essa situação. E olha, no terceiro dia de viagem a Israel, Jair Bolsonaro se dedicou à pauta comercial. O presidente participou hoje de um seminário com empresários brasileiros e israelenses. A ideia é estreitar os laços econômicos com o país do Oriente Médio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também participou do encontro. Ontem, o presidente visitou o Muro das Lamentações, também com o primeiro-ministro. A abertura de um escritório de negócios em Jerusalém provocou reações contrárias de embaixadores árabes no Brasil que pediram ao Itamaraty uma reunião com o governo brasileiro. Franco-atiradores no topo das casas para garantir a proteção dos chefes de Estado durante o momento mais simbólico da visita de Jair Bolsonaro a Jerusalém. Esplanada do Muro das Lamentações completamente cercada e isolada por toldos e grades e sob um rígido esquema de segurança. O presidente chegou e cumpriu a tradição. Depositou um papel com um pedido na rachadura do muro. Na sequência, fez uma rápida oração na única parte que restou dos templos de Herodes e antes de Salomão. Ele disse que pediu que Deus olhe pelo Brasil. A viagem ao Oriente Médio também foi para atrair investimentos. Será criado um escritório de negócios em Jerusalém. Durante a campanha, ele havia prometido transferir para a cidade a embaixada brasileira, hoje em Tel Aviv. A reação da autoridade palestina foi rápida. Chamou de volta para consultas o embaixador em Brasília, o que na sutil linguagem das relações exteriores significa forte desagrado. Os palestinos consideram Jerusalém uma capital indivisível do mundo árabe. E uma representação brasileira no local é vista como um sinal de que o Itamaraty reconhece a soberania israelense e não da Cisjordânia. Em uma rápida entrevista, o presidente justificou. É direito dele reclamar. Presidente, em relação à embaixada, por que houve essa mudança em relação à promessa de transferir a embaixada de Jerusalém? Não, eu tenho compromisso, mas o meu mandato vai até 2022. Ok? Tá explicado? E a gente tem que fazer as coisas devagar, com calma, sem problema. Estou tendo contato com público também de outras nações
E o que eu quero é que seja respeitado a autonomia de Israel, obviamente. No Brasil, o presidente em exercício também comentou sobre a reação palestina ao anúncio da abertura de um escritório do governo brasileiro em Jerusalém. Vamos aguardar, né? A chamada do embaixador, ela é aquela chama para consulta. Ele vai lá, bate um papo, daqui a pouco ele volta. É mais ou menos assim que funciona. Volta sim. A representação comercial e não uma embaixada foi uma maneira do governo brasileiro tentar não desagradar ninguém. O mundo árabe responde por quase 70% das nossas exportações de açúcar e mais de 1/3 da carne de frango. Comércio que rende ao Brasil cerca de 26 bilhões de dólares por ano. Integrante da comitiva que viajou a Israel, o filho do presidente minimizou o risco de uma retaliação comercial dos países árabes. Não preocupa, é um alinhamento. A gente mudou. Esse foi o projeto vitorioso, essa é a vontade da maioria do povo brasileiro e é assim que vai ser. Em todos os atos do presidente, sem nenhum receio, com todo respeito, buscando a normalidade na negociação com os países do Oriente Médio. Mais de 15 acordos de parceria com Israel foram assinados em áreas como medicina, segurança e defesa nacional e ciência e tecnologia. Os israelenses têm o método mais avançado do mundo para transformar em potável a água do mar. Mas a promessa é de que os avanços da Embrapa na dessalinização para o Nordeste do Brasil serão levados em consideração. Então eu abri lá no Ministério uma chamada, um edital para empresas brasileiras, empresas de quaisquer países participarem também. A gente pretende testar essas tecnologias e entregar esses resultados para o desenvolvimento regional. Cláudio Humberto, quando essa promessa da transferência da embaixada deve ser cumprida? Olha, não há data certa, né? Numa recente entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, ele me disse, eu perguntei isso frontalmente, ele me disse que esse assunto estava em banho-maria. E isso foi comunicado adequadamente ao governo de Israel. O governo brasileiro faz muito bem de se aproximar dos israelenses. O Brasil tem compromissos históricos com Israel. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi o principal articulador da criação na ONU, pelas Nações Unidas, do Estado de Israel. O Brasil está na história de Israel desde os seus primórdios, desde o seu nascimento. E, portanto, essa reaproximação era até uma dívida que o Brasil tinha. O Brasil não tem que estar se submetendo à sua política externa a interesses de palestinos ou de árabes ou de seja lá quem for. O Brasil é grande o suficiente para andar com as próprias pernas. Essa história de que, olha, eles podem retaliar, eles compram frango e carne brasileiros, eles compram porque o produto brasileiro é de boa qualidade, tem bom preço. O agronegócio brasileiro é altamente competitivo lá fora. Eles não bebem gasolina, eles bebem e comem frango e bebem leite e tomam água. Se eles bebessem gasolina, perderiam o juízo e jogariam fora a oportunidade de adquirir produtos brasileiros de excelente qualidade e de preço bom, de preço competitivo. Portanto, essa fofocalhada de que isso pode, eventualmente, fazer com que o mundo árabe se volte na questão comercial, cancele contratos com o Brasil, é uma possibilidade, é claro que sim, mas em algum momento tudo voltará ao normal. O Brasil não pode definir a sua política externa com base em chantagens e nem muito menos nos interesses da gangue da JBS, que é exatamente quem está por trás de toda essa reclamação. E o corpo da jovem Natália Ribeiro dos Santos Costa, de 19 anos, que estava desaparecida desde o domingo, foi encontrado pelos bombeiros na tarde desta segunda-feira no Lago Paranoá. Um jovem suspeito de envolvimento no sumiço da universitária prestou depoimento na noite de ontem. Natália Ribeiro dos Santos Costa estava em uma festa com os amigos no último domingo no Clube Almirante Alexandrino, no setor de Clubes Norte, quando desapareceu. Testemunhas disseram que ela se afastou do grupo, acompanhada de um rapaz em direção à beira do lago e não foi mais vista. O corpo de Natália foi encontrado na altura da Capitania de Águas Fluviais de Brasília. O rapaz disse que ela entrou sozinha no lago e em seguida ele deixou o local. O jovem foi ouvido pela polícia e em seguida foi liberado. E a seguir no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre o autismo. O Band Cidade volta daqui a pouco.